Graças e paz, amados irmãos, boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão aqui conosco presencialmente, aqui na igreja, nesse dia 30 de setembro de 2020. Graças e paz aos irmãos também que vão nos acompanhar pela internet, que irão ver esse vídeo em algum momento oportuno causado por Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que o Senhor inspirou os membros desta igreja. E hoje colocou na mente para que eu trouxesse uma mensagem à igreja sobre a consciência dos eleitos, a boa consciência dos eleitos. E o texto base se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus, para que Ele nos conceda sabedoria. Ponha nos meus lábios uma palavra de ensinamento, de fundamento, para aqueles que estão me ouvindo tenham a sua vida edificada, a sua vida modificada por essa palavra. Rei dos reis, santo dos santos, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tantos, Senhor, são as tuas manifestações. De tantas formas tu te apresentas para os teus eleitos, para os teus filhos amados. Mas tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aqui estamos, Senhor, cumprindo a obra que tu levantaste, Deus. A obra é tua, pertence a ti. Nós somos instrumentos, ferramentas tuas para trazer a palavra, não uma palavra de homens, mas a palavra do próprio Deus. Cremos, Senhor, que tu nos usa, que a tua palavra ela é posta nos nossos lábios para que nós possamos trazer a tua igreja, a igreja física, mas também a igreja que está nos assistindo. Me usa, Senhor. Coloca na minha mente aquilo que tu queres passar para a tua igreja. Ensina a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo também, assim como tu tens feito comigo, assim como tu falaste comigo sobre este tema. Fala-nos sobre a boa consciência cristã. Fala-nos sobre a identidade de um cristão. Nós consagramos esse culto a ti, Pai, como não poderia ser diferente. Pertence a ti, é para ti e é por ti. Em nome de Jesus, nós declaramos como o melhor culto das nossas vidas. Nos humilhamos diante de ti, Senhor. Nossos joelhos se dobram, ontem, hoje e para sempre. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar sobre a boa consciência dos eleitos. Diga assim: eu tenho a boa consciência de um eleito. Todos nós temos a boa consciência e nós vamos ver, nós vamos testificar na palavra que todo eleito ele tem no seu coração gravado os mandamentos de Deus e ele vai se manifestando à medida em que nós aprendemos sobre aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, no momento em que Ele assim estabeleceu. Então, amados irmãos, filhos benditos do Senhor, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, diga: eu recebo essas palavras. Nós carregamos conosco a viva esperança. Por que viva esperança? Porque ela está atuante. Não uma esperança morta, feita em obras mortas, mas sim a esperança feita numa obra viva, porque Deus, nós servimos a um Deus vivo. Nós somos deuses para este mundo, e isso não é uma blasfêmia ou não é uma arrogância. A própria palavra assim diz. O próprio Senhor Jesus assim nos disse. Ele já disse que nós somos seus amigos. Nós temos autoridade, mas sabendo sempre que é o nosso Deus, é o Pai da eternidade, é Ele quem nos dá essa força. Então, antes de falarmos propriamente do que vem a ser a boa consciência cristã, é necessário
que nós testifiquemos as verdades que fazem parte das nossas vidas, que estão nas nossas vidas. E quando eu digo nossas, na vida dos eleitos, na vida dos filhos de Deus, dos cristãos. E é importante nós entendermos, e eu creio que todos aqui que estão comigo nesse dia, que nós temos essa consciência, temos a convicção de que é impossível ter intimidade com Deus sem conhecer a palavra da graça. Até então, antes de nos ser revelada a graça, antes do Espírito Santo nos manifestar essas verdades, nós estávamos afastados, nós não compreendíamos, nós críamos que pela nossa própria força nós éramos capazes, ou era necessário que nós fizéssemos força, por meio de obras nossas, humanas, para que o Senhor pudesse então nos olhar. Nós sabemos que o Senhor sempre nos olhou com um olhar de amor, um olhar de carinho. Em Romanos 3,19 é o que diz a palavra. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei não veio para salvar ninguém. A lei veio para que ficasse testificado de que todo homem depende de Deus. De que aquilo que de fato nos conduz à eternidade, nos levou à eternidade, vem por meio do próprio Deus, não vem por meio da nossa força. Porque a lei ela vem de uma maneira em que o homem, ele, obedecendo a lei, ele automaticamente estaria cumprindo aquilo, entre aspas, que o próprio Deus assim estabeleceu. Só que nós sabemos que homem algum é capaz de cumprir todos os mandamentos da lei, porque se você quer cumprir um, você precisa cumprir todos os outros, para que então tenha uma eficácia. A gente sabe que é impossível, o único homem carnal, o único homem que esteve em carne, que cumpriu, foi Jesus Cristo. E em em 2 Coríntios 3,16, a palavra diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então veja que nós tínhamos um véu antes, o homem tinha um véu antes. Antes de quê? De receber, de ouvir a palavra da graça e então ser manifestado aquilo que verdadeiramente ele é. Em Hebreus 11:6, Romanos 4, 13 e 16, não foi por intermédio da lei que a Abraão, olha, nós estamos falando aqui de Abraão, nós estamos falando de alguém que viveu pós-Cristo, nós estamos falando de alguém que viveu antes de Cristo. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. E diga: eu recebo essas palavras, porque as promessas que foram feitas ao pai Abraão estão nas nossas vidas. Se assim não fosse pela lei, nós, de novo eu falo, teríamos que cumprir todos os mandamentos da lei. E Abraão, ele viveu antes da lei, porque a lei foi promulgada juntamente com Moisés, no período de Moisés. Como é que então Abraão teria sido justificado se ele não pôde cumprir o que estava na lei, porque ele não sabia a lei, não conhecia a lei? Mas a lei perfeita de Deus já estava gravada no seu coração, assim como está nos nossos corações. Assim como está no coração de todos os eleitos. Daquele que está ouvindo, por exemplo, o que nós estamos falando aqui, se assim ele sente no coração dele, assim o é. E a lei está gravada nos nossos corações. Em Hebreus 11:6, a palavra diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vejam que não diz que é pela lei, é impossível. Se não for pela lei, sem lei é impossível. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, nós sabemos que é um dom de Deus. A fé ela é concedida por Deus para todos aqueles que então têm o DNA. E aqui eu vou puxar já para o tema de hoje.
para que todos que têm a identidade de um cristão, a identidade de um eleito de Deus. Em Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, esses versículos iniciais foram apenas para nos posicionar, para mostrar em primeiro lugar que não é pela lei, é pela graça. É pela pregação da graça. Mas essa pregação da graça, ela tem eficácia em quem? Ela vai surtir efeito em quem? Todos aqueles que têm uma identidade cristã, que têm um DNA cristão. Amém? Sendo assim, até a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós estávamos afastados de Deus. É o que diz a palavra em cartas de Paulo. Mais de uma vez fala sobre isso, em Efésios fala bem claramente. Portanto, nós não compreendíamos a verdade. Isto é, havia entre nós e Deus, não que Deus não nos enxergasse, mas nós não conseguiríamos nunca compreender as obras que Deus fez e faz nas nossas vidas, sem que fosse tirada uma barreira nas nossas vidas, que nos impedia, obviamente, de enxergar com os olhos espirituais a nossa verdadeira identidade. Mas agora nós estamos libertos. E diga assim, glórias a Deus por isso. Nós estamos libertos para uma viva esperança. Porque todo o véu, a escama, os empecilhos que nos impediam de enxergar e entender a vontade de Deus, eles foram quebrados e removidos por completo. É o que diz em Efésios 2, 12 e 15. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja só como era a nossa vida. Mas agora, em Cristo Jesus, glórias a Deus por isso, vós que antes estáveis de longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nós somos um com Cristo, irmãos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, já não vivo mais para mim mesmo, vivo para o próprio Deus. Jesus Cristo veio justamente quando a palavra diz que ele veio para fazer um, ele veio para nos fazer a sua imagem e semelhança verdadeiramente, não mais no corpo carnal, mas sim espiritualmente mostrar, olha, tu és o meu eleito, eu sou o teu pai. Tu és um ser perfeito, eu criei e te criei em perfeição. De modo que quando Deus nos vê agora, ele não vê mais o Tiago, não vê mais a Vânia, a Isaboa, a Isabelle, a Gi ou o Pedro. Ele não te vê mais, irmão, que está aí na internet. Ele vê a própria imagem de Jesus Cristo. Ele se interpõe à nossa frente, porque ele quem nos justifica. Não são as nossas obras. Nossas obras são obras mortas. A nossa consciência antes de Cristo era uma consciência, ele chama de uma consciência queimada, cauterizada. Em Romanos 6,17, mais a graça a Deus, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Em 1 Coríntios 2,2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A gente abre mão de tudo que nós sabíamos antes, ou pensávamos que sabíamos, depois de quando nós conhecemos Jesus Cristo. Eu gosto, e eu acho que quem não gosta não dos testemunhos de Paulo, quando ele diz que ele era muito avantajado diante daqueles que eram da mesma idade dele, se avantajava e muito, é o que diz a palavra. Mas depois que ele conheceu a sublimidade do conhecimento, da graça, por revelação, ele decidiu nada saber sobre isso. Ele considerou tudo como perda.
para viver, então, a sua identidade cristã. Para viver, então, pautado numa vida cristã, numa consciência cristã. Em João 15,15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então nos foi rasgado o véu. Depois que a gente ouve uma palavra, irmãos, que a gente ouve um versículo, menor que seja, esse versículo ele tem poder. Não o versículo em si, mas é porque ele é o poder de Deus. É a palavra de Deus chegando até nós. E esse versículo ele tem poder para rasgar, quebrar todas essas barreiras, destruir portas e travas que tinham nas nossas vidas. E então a gente começa a enxergar como se fosse um sol do meio-dia. Porque a luz da aurora, que é o próprio Deus, ele vai brilhando nos nossos caminhos. E nós passamos a enxergar aquilo que nós não víamos. Que já tínhamos lido várias vezes, nós tínhamos até gravado alguns versículos, mas nós não entendíamos o que aquilo falava, achávamos que entendíamos. Porque, por vezes, nós começamos o culto falando sobre o poder de Deus, falando sobre a ação de Deus nas nossas vidas, que é Deus quem nos dá força. Porque a gente tem que ter mesmo hoje, mesmo já tendo sido revelado a graça, mesmo estando sendo ensinados na graça de Deus, e isso é uma dádiva para nós, o fato de nós termos aqui pregadores para trazer a palavra da graça, isso é um privilégio muito grande para nós e temos que valorizar isso. Por que nós começamos dessa forma? Porque a nossa consciência, a gente vai ver que tem duas consciências, uma consciência humana, que é racional, e tem a consciência espiritual, que é a consciência divina, que está em nós. Mas existe uma competição, assim como existe uma competição da carne, o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Essa briga constante faz com que, por vezes, nós achemos que a nossa consciência, a nossa maneira de pensar é aquela maneira correta. E a gente, então, passa a viver pautado nessas, entre aspas, verdades. E esquece, por vezes, de confirmar a nossa vida como eleitos dentro de uma identidade cristã. Nós temos por direito, mas também por obrigação, e mais obrigação até do que direito, de sempre estarmos pautando a nossa vida em cima do que a palavra diz. Vivendo segundo o que o Senhor nos instrui. Para isso que Ele nos orienta, para isso que Ele nos ensina, para isso que Ele me trouxe aqui hoje, para isso que Ele traz agir aos domingos, tem trazido agir aos domingos, tem trazido a pastora Belly também aos domingos, às quartas-feiras. Para isso que Ele traz um irmão que manda uma mensagem no WhatsApp, no grupo, é para nos ensinar. E esse ensinamento não é em vão. Ele tem um propósito, para que a gente viva, então, uma vida segundo o que nós somos, segundo o que Ele quer que nós façamos. O apóstolo Paulo dá uma declaração, vamos abrir nossas Bíblias, está em Atos 26. Atos 26. A partir do versículo 14. Paulo está discursando perante o rei Agripa, ele está se defendendo. E eu li muito esses versículos hoje, e desde o versículo 1, a gente vai pular para o 14, mas eu quero só fazer uma observação aqui no versículos 1 e 2. Ele diz assim, no versículo 1, a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse, é permitido que uses a palavra em tua defesa, que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz. Olha, Paulo estava preso, né? Ele estava justamente ele foi recolhido por alguns judeus, foi preso, e ele estava se defendendo diante do rei Agripa,
para ser solto, obviamente, estava apresentando as defesas dele. Ele diz assim: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que foram feitas a mim pelos judeus. Mormente porque... Então ele começa a falar de algo para você ver só como a gente está com os nossos olhos encobertos. O rei Agripa, se a gente for continuar, a gente vai ver que o rei Agripa, ele não cria na palavra. Ele, inclusive, ele diz assim no finalzinho, ele fala: olha, por muito pouco, tu não me fizeste virar um cristão. Por muito pouco, quase, foi por muito pouquinho. Mas o que eu acho interessante é que você vê como ele conhecia as Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Veja, ele conhecia a lei, ele era se não um profundo conhecedor, mas ele tinha algum domínio sobre a lei. Para você ver que a lei não justifica ninguém. A lei não te faz, o fato de você conhecer a lei, conhecer vários versículos, não te faz um cristão. Lembra do que Jesus falou assim: olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Ele estava querendo dizer: olha, isso não é suficiente. Você não penses tu que o fato de você ir para uma igreja, o fato de você andar com uma Bíblia debaixo do braço, talvez falar alguns versículos, isso te faz de um cristão, te faz ser um cristão verdadeiramente, ter a identidade de um cristão. Agora eu vou dizer o que faz o que faz você confirmar uma identidade cristã. Quando a gente pula lá para o versículo 14, Paulo continua sua defesa e diz: e caindo todos nós por terra, ele estava relatando o que aconteceu no momento em que o próprio Jesus apareceu para ele, né? Apareceu uma luz muito forte, ele relata aqui. Ouviu uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Gente, todos nós conhecemos um pouquinho da história de Saulo, que ele era um profundo conhecedor da palavra e ele perseguia os cristãos. Porque ele cria que isso era verdade. Ele cria que isso era verdade. Baseado naquilo que ele conhecia, baseado na consciência que ele tinha, consciência racional, porque era baseado na letra, era baseado nessa caducidade aqui, no papel. Ele cria que isso era verdade, ele tinha consciência racional de que ele deveria perseguir os cristãos. Ele tinha argumentos para isso. A gente não deve pensar que uma consciência racional ela é aleatória. Não. Consciência, ela vem de uma palavra em hebraico, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que ela diz que é algo pensado, é algo racional, é algo que tem sentido, não é algo aleatório. Então ele diz assim: por que me persegue? Dura coisa, Deus fala, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Contra os aguilhões, perdão. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Veja que ele já fala: quem és tu, Senhor? Veja que ele começa a demonstrar a identidade dele como cristão. Ele reconhece que ali quem falava era o próprio Deus, assim como Samuel, lembra? Quando ele diz, ele fala: quem é que está falando comigo? Quem é essa voz que fala comigo? Aí ele diz: olha, não, quando te perguntar, alguém ensinou para ele, quando ele te pergunta, quando tu ouvires a voz, fala assim: Senhor, diga, eu estou aqui, né? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e te firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te construir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aí no versículo 19 ele diz: pelo que, ó rei Agripa. Olha, Paulo, ele tinha todos os argumentos, e ele mesmo relata isso também, numa outra passagem em Filipenses. Ele tinha todos os argumentos para dizer assim: não, eu sou um conhecedor da palavra, eu sei muito bem o que está escrito. Eu confio em mim mesmo. Não, isso não é sério, deve ser coisa da minha cabeça, não sei. E poderia muito bem dizer, mas olha o que ele falou: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, ponto. Depois disso aí, depois que ele, ó Senhor, quem és tu, ó Senhor? Depois disso aí, quando Jesus falou assim: sou eu. Ele se revelou para Paulo. Depois daí, Paulo considerou perda tudo aquilo que ele mesmo diz, que ele considerou perda tudo que ele vivia, o que ele viveu antes. Tudo que ele
Ele eventualmente achava que conhecia antes, ele considerou perda. Para viver, então, a identidade dele, o que verdadeiramente ele é. Então, por isso, amados irmãos, não devemos, nós, uma vez tendo sido revelados a nós, a graça, que é uma aliança sobremaneira excelente, não devemos olhar para trás e lamentar por tudo que aconteceu conosco. Podemos, obviamente, né? E devemos até lembrar e glorificar Deus pela carreira que foi proposta nas nossas vidas, porque tudo que aconteceu também não foi em vão. Tem um propósito, tanto que o propósito do apóstolo Paulo, veja, era que ele era um dos principais perseguidores da igreja cristã, ou dos cristãos, que nem era igreja ainda, né? Não era chamado de igreja cristã. Mas ele era um dos principais perseguidores daqueles que criam no Nazareno. Então, imagina só o impacto que teria para os eleitos de Deus se esse homem fosse revelado como um filho, como um cristão. E realmente foi impactante, não tenho dúvidas disso. Então, nós devemos, sim, glorificar a Deus por tudo que nós passamos, pela carreira que nos foi posta. Mas viver, isso que é o mais importante, viver a vida, a nossa vida, do que nós já aprendemos. Nós não podemos cometer os erros hoje que nós cometíamos antes, uma vez já tendo sido revelada a palavra para nós. Nós devemos ter uma vida sempre em constante aperfeiçoamento, em constante crescimento. Não devemos ser inconstantes. Hoje eu sou constante, amanhã eu sou inconstante. Hoje eu sou constante, amanhã eu sou inconstante. Não devemos viver assim. Devemos viver uma vida reta, uma vida firme, com intrepidez, com ousadia. Porque já nos foi revelado que Deus é o nosso Senhor, não já foi? Já foi revelado que nós somos um com Ele. Então por que eu vou acontecer uma situação e vão acontecer várias situações, talvez até mais do que antes. Essas situações vão acontecer. Porque o inimigo que ele quer é justamente nos imputar esse tipo de dificuldade. Ele quer que nós cheguemos e falemos assim, Senhor, ficar se lastimando. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não, hoje a nossa confissão tem que ser Pai. Tá difícil. Tá pesado, isso aqui tá negócio. Mas eu creio em Ti, Senhor. Eu creio que Tu és quem me dá força. Eu creio que Tu vai me dar discernimento para resolver essa situação que está acontecendo na minha vida. Eu creio que a porta está aberta. Eu creio que Tu és o Deus que é capaz de mover montanhas. E Tu dizes que a fé que eu tenho, que Tu me deste, eu tenho poder para fazer isso também. Em Atos 17:30, a palavra diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E a gente já sabe que esse arrependimento aí não é arrependimento da lei. A gente, acho que já teve até estudo a respeito desse arrependimento. Em Filipenses 3:2-6 diz a palavra, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, olha, fica atento a isso, sabe? Te afasta. Fica em vigia sempre. Fica observando isso. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Eu não confio na minha carne. Assim como também tu não deves confiar na tua carne. A tua carne, ela é objeto de uso do inimigo. Porque a nossa... Não a carne em si, não o físico, mas sim ele usa as ferramentas, as artimanhas para que a tua carne seja atraída. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. O apóstolo Paulo dizendo, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja.
quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja como é que era a vida do apóstolo Paulo. Era uma vida, do ponto de vista legal, do ponto de vista humano, uma vida em retidão, perfeita. Mas tudo isso era perda. Porque não fazia parte do que ele é. Não fazia parte da identidade dele, do DNA dele. Filipenses 3, 7 a 9, continuando. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Se a gente pensa que a nossa vida mudou depois que nós ouvimos a palavra da graça, eu digo uma mudança, a mudança, como é que posso dizer, mais humana mesmo. Vou citar aqui exemplo. Se antes eu ia para a festa, hoje eu não vou mais para a festa. Estou dizendo desse tipo de mudança que é o que as pessoas de imediato enxergam. Né? Você imagina a vida de Paulo, como é que não foi? Imagina como que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não teve uma série de dedos sendo apontados para ele, uma série de amizades que ele tinha antes. Imagina quantas amizades o apóstolo Paulo perdeu por conta. E ainda se aquele dia eles consideram refúgio. Ele estava feliz, estava alegre por conta dessa transformação na vida dele. É muito bom a gente... Olha, eu vou fazer uma analogia, uma breve analogia, me permita. Imagina, quando você está num lugar e você... todos nós já devemos ter sentido isso em algum momento. A gente parece deslocado, né? Parece que a gente não está conseguindo se identificar com aquele lugar ou com aquelas pessoas que estão no lugar. Até que chegam 2, 3 amigos que são do mesmo top que tu, aquela pessoa que tem uma identidade. Quando tu te encontras com ele, imagina, olha como é que é a tua alegria, como é que é a tua satisfação. Assim é também a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Antes nós ouvíamos mensagens, palavras que não batiam com a nossa identidade. E muitos de nós obedecíamos aquilo. Porque tínhamos uma consciência racional, uma consciência humana. Não, poxa, isso aí está na Bíblia. Todo mundo diz que a Bíblia é um livro sagrado, né? Então, deve ser. Mas olha a alegria que é você, então, reconhecer que aquela palavra que está sendo pregada testifica com o teu espírito que é a tua própria identidade. É como se tu encontrasse, de novo, eu peço perdão pela analogia e peço licença para fazê-la. É como se tu chegasse num lugar, não conhece ninguém, tu encontrou um amigão teu, e teve uma identidade com ele ali. Porque ele fala as mesmas coisas que tu fala, ele gosta da mesma coisa que tu gosta. E assim é, irmão. Viver uma vida cristã não é viver uma vida triste, não é viver uma vida de sofrimento, de, como diz o bispo Roberto, de pagar o preço, Não, se você vê um cristão que está dentro de uma igreja ouvindo uma palavra e está triste, é claro que vão ter situações na nossa vida que vão nos deixar tristes, claro que vão ter situações. Infelizmente, nós estamos ainda habitando um corpo de carne que tem suas fraquezas, tem suas dificuldades, não que isso sirva de justificativa para nós ficarmos tendo pessoas desse tipo. Mas Deus nos dá força. Deus nos dá um irmão que nos dá uma palavra de consolo. Mas entenda que no momento da pregação, a pessoa tem que estar animada, tem que estar entusiasmada, tem que estar alegre. Ela tem que estar, poxa, sedenta. Aí, meu Senhor, poxa, essas revelações são show de bola. Eu não tinha lido isso aqui, eu não entendia mas isso aqui é maravilhoso demais. Tem que ser assim, irmãos.
A nossa vida tem que ser dessa forma. E tu que está me vendo aí tem que ser assim também. Em 1 Coríntios 2:2, opa, perdão, tô perdido aqui. Filipenses 3:12, 12 ao 16. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, aqui diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, diga assim, eu recebo essas palavras. Tenhamos também esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, não te preocupe, porque Deus vai te esclarecer. Mas andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos andar conforme aquilo que Deus já nos ensinou, porque isso é cobrado. Não existe exceção de pessoas para a colheita, tá, irmão? Existe sim uma escolha no momento da semeadura. Você pode semear aqui ou pode semear ali. Mas na hora de colher, você vai colher. A colheita é obrigatória, a semeadura. Então vamos viver como boas terras, com a mensagem que nós recebemos hoje no grupo do WhatsApp. Somos boas terras. Vamos plantar coisas boas, porque se a gente plantar coisa ruim, vai nascer coisa ruim também, né? Não? Boa terra. Você plantar uma árvore frutífera, vai nascer uma árvore frutífera. Se você plantar um capim, um mato, vai nascer esse mato também. Porque terra boa tudo nasce. Então, vamos viver a nossa vida em plenitude e sabedoria. Vamos buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Perseverando sempre na palavra. Porque se nós perseverarmos, certamente nós reinaremos. É o que diz a palavra. Então, a palavra consciência, irmãos, ela está presente em 32 versículos ao longo da Bíblia. Exatamente nessa escrita, tá? Consciência. Sendo uma única vez escrita no Antigo Testamento. Então, essa palavra, ela vem do grego suneidesis. Perdão, acho que falam grego aí, mas suneidesis. Que significa consciência moral. Então, a palavra em si, ela significa consciência moral. E eu fiz alguns levantamentos de alguns estudiosos da teologia, e eu vi que eles afirmam que a ausência dessa palavra no Antigo Testamento se dá em função de uma visão, da visão mais cosmopolita dos judeus. O que é uma cosmovisão judaica? É uma visão de que mais generalista dos filhos de Deus, como se Deus fosse para todos, como se todo mundo pudesse, pelas suas obras, pelas leis, obedecendo a lei, alcançar aquilo que Deus tem para os seus eleitos. Então era uma visão mais generalista, mais comunal, né? Ao invés de algo individual. No entanto, existem vários relatos bíblicos que apontam para a existência de uma consciência que em nada tem relação com uma consciência moral. Isto é, não tem nada a ver com algo racional. Existe uma outra consciência. Mas sim com algo que está gravado no coração das pessoas, ou seja, algo individual, não é cosmopolita, não é algo generalista, comunal, algo comum que você encontra em qualquer pessoa. Portanto, é possível observar que a palavra de Deus relata, na verdade, dois tipos de consciência. Uma racional e emocional, né? Portanto, é humana, é pelos sentimentos, pela carne, e outra espiritual. Se é espiritual, então é divina, vem de Deus. Em João... Perdão. Onde é que eu estou? Já tinha passado. João 8:9, a palavra diz: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, essa passagem é muito conhecida, né? Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eu marquei esses dois trechos desse versículo, porque aqui vejam só, acusados pela própria consciência. Que consciência era essa? Uma consciência humana, consciência, poxa, eu errei, realmente. Que Jesus fala assim, ó, quem nunca pegou, atira a primeira pedra. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram,
realmente eu errei. Aí por que começar pelos mais velhos? Porque os mais velhos é o que tinha mais experiência, né? É o que se imagina, né? Que os mais velhos têm mais experiência. Então eles são os primeiros a ter a consciência humana. Eles já viveram, já vivenciaram isso. Então vejam que, nesse momento, eu tenho aqui uma consciência humana, uma consciência racional, emocional, e não a consciência ainda divina. Em Romanos 2, 14 e 15, até porque a consciência divina ela vai se manifestar mais intensamente quando, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, então o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós e a nossa identidade então é revelada. E junto com a identidade vem a consciência cristã, vem os frutos do Espírito Santo que passam então a serem manifestos nas nossas vidas. Então, em Romanos diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Veja, gravada no seu coração. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Essa aqui é a lei, é a consciência cristã. Ela está imputada nos nossos corações. Nós já tínhamos isso há muito tempo, mas só foi revelado a partir do momento, então, quando a graça nos foi pregada, nos foi arrancado o véu. Quando nós, então, confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Em Romanos 13, 5, a palavra diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aqueles homens, eles estavam, quando eles iam apedrejar aquela mulher, aquela adúltera, eles saíram de lá por causa do temor da punição. Não foi porque eles tinham uma consciência. Então veja que aí você tem nesse versículo, esse temor da punição que poderia ser substituído por causa da consciência racional, a consciência emocional. E essa outra segunda consciência é a consciência espiritual, a consciência cristã, a consciência que vem juntamente com a nossa identidade cristã. Então a consciência racional, ela está baseada no cumprimento de leis escritas. Portanto, consiste em uma consciência pautada em obras da carne, obedecendo às leis, em que o mero cumprimento visível de algo material, né, de algo que estava escrito numa pedra, num papel, recomendaria aquelas pessoas a Deus. Em Jó, olha o que diz a palavra: a minha justiça me apegarei. E não, olha como Jó, embora ele fosse um homem reto, porque diz a palavra que igual a ele não tinha nenhum naquela terra, que era a terra de Uz em que ele vivia. Mas olha o que ele diz: a minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó, ele, embora um filho de Deus, ele estava ainda precisando de ensinamentos a respeito da consciência dele, a respeito de quem era. Falando no português bem claro, quem é que mandava aí na história? Será que era Jó mesmo? Era a consciência dele, que era uma consciência boa, humana? Ele era tão sem conhecimento a respeito disso, que ele queria, inclusive, que a consciência dele sobrepujasse até mesmo, ou viesse a cobrir os erros dos próprios filhos. Ele apresentava dízimos e ofertas pelos próprios filhos. Porque a consciência dele dizia: não, poxa, meus filhos têm que apresentar. A consciência espiritual diz: não, tem que apresentar. Mas a consciência racional dele dizia: não, então se eu apresentar por eles, eles também vão ser justificados, eles vão estar ali cumprindo. Eu estou apresentando por eles. Em Lucas 18, diz a palavra de Deus a partir do versículo 9: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Esse aqui é um dos exemplos mais, que para mim mais claro a respeito de um homem que pensa que o seu próprio agir, a sua própria consciência
é o suficiente, é o necessário para que ele alcance algo de Deus. O fariseu posto em pé orava de si para saber a arrogância desse homem. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado. A gente sabe já que a quem que o Senhor ele ouviu, a quem que o Senhor justificou naquele momento. Esse publicano ele provavelmente não conhecia nada, Paulo. Provavelmente se já tinha pegado uma Bíblia, mas provavelmente não tinha esse conhecimento mais íntimo. Já o outro, o fariseu, né? Vejam, por ser fariseu, você já tem um respeito humano, né? Você é um conhecedor da palavra, né? É um homem que entende da letra. Mas olha como ele se comportava. Olha qual era a consciência. Eles se consideravam filho de Deus, eles se consideravam alguém justificado. Mas olha como é que ele agia. Ele já começava falando de outra pessoa, né? Ele chega para Deus com tamanha arrogância, ele chega falando de outras pessoas, ele vai se justificando já. Enquanto que o outro, ele vai com humildade, com aquilo que está dentro dele, com a consciência cristã que é dele, que é natural dele mesmo já. Em Lucas 18 a 21 diz, certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse aqui é um outro exemplo. Que farei eu? O que eu posso fazer para herdar? Olha como ele chega. O que eu posso fazer? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Veja que Jesus, só nessa pergunta, ele estava ensinando ao homem. Ele estava ensinando, dizendo o seguinte, olha, Jesus falando, eu estou em carne, assim como tu. Eu gosto dessas passagens quando Jesus ele se coloca, a gente sabe que o Jesus era o próprio Deus que habitou aqui entre nós. Ele se despiu da sua santidade, da sua divindade e habitou. E a partir do momento em que ele passou a viver em carne, ele então cumpria todos os mandamentos da carne, que eram exigidos na época, para o que ele era. Então ele cumpriu tudo isso. Mas veja que Jesus sempre deixou claro que quem justificava era Deus, sempre. Porque se ele dissesse que ele poderia justificar alguém, se ele dissesse que ele mesmo poderia justificar alguém, ele poderia estar dando uma margem para dizer assim, olha, tá vendo? Um homem pode justificar a outro. Mas não lhe dizia, olha, por que tu me chamas bom? Não pode um homem carnal ser chamado de bom. Ou seja, tu já estás errado. Já estava pregando para esse homem só numa pergunta, numa contraposição a esse homem. Ele estava me chamando de bom. Algo que a princípio era bom mestre. Era como se fosse uma saudação, né? Mas ia estar dizendo, olha, homem algum pode alcançar isso aí que tu está querendo. Homem algum. Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Replicou ele. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, isso aí eu passava. Eu já domínio sobre isso. Eu já faço isso aí desde há muito tempo. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. E a gente sabe o que aconteceu, ele ficou triste e foi embora. Então vejam que nada adianta, irmãos, a nossa consciência racional. Ah, Thiago, então quer dizer que eu não posso ser racional. Deve ser racional. Mas nunca a tua racionalidade pode se sobrepor à tua espiritualidade. Nunca. Nunca. Em primeiro lugar, sempre, a tua consciência espiritual que tem que falar. Pô,
vezes sim, por vezes a tua consciência, a consciência espiritual, ela bate com a consciência racional e assim bem, a gente vai. Mas por vezes não. Por muitas vezes não. Ou é racional, você leva como diz Jesus, você leva um tapa numa face do rosto, eu vou virar outra face para que bata também. É racional? O racional não é isso. É negativo. Não, você falou de um jeito, eu vou escrotear contigo do mesmo jeito. Em 1 Samuel 15, 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado de destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor... Isso aqui, essa passagem, ela relata era um povo que estava... Não vou lembrar agora, desculpa os irmãos, mas um povo que tinha ganhado uma batalha, tinha vencido uma batalha, e Deus tinha dito para Samuel disse para eles destruírem tudo. Não quero nada, eu não quero que traga nada, eu quero que destrua tudo, mate os animais. E o que o povo fez? Separou o melhor daqueles despojos, separou para... E depois Deus mandou Samuel ir lá e falar assim, por que você não... Eu estou ouvindo barulhos de animais, e por que você não destruiu tudo? E o homem, baseado numa consciência racional, está tentando enganar o próprio Samuel, enganar o próprio Deus. Então Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Portanto, a consciência racional existe tanto em eleitos, em filhos, quanto em não filhos de Deus. Por vezes, aliás, deixamos-nos levar apenas por essa consciência, tornando os nossos atos, o que a gente faz e deixa de fazer, gestos mecânicos. Simplesmente a gente vai seguindo o curso da vida de uma maneira mecânica. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Aí, estavam repetindo coisas que tinham ouvido desde criancinha, mas maquinalmente, não tinham aquilo. Mas por que não tinha? Porque não tinha sido testificado com o que ele verdadeiramente era. Porque quando a palavra testifica com o que tu verdadeiramente é, ela vai cortar para um dos dois lados. Ela vai cortar, então. Seja para revelar que tu és violento, seja para revelar que tu não és violento. E assim o é. Em Salmos 28:3, não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade, os quais falam de paz no seu próximo, porém no coração tem perversidade. Em Deuteronômio 5:28, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras desse povo, as quais disseram, em tudo eles falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Eles abriam a boca para falar coisas bonitas, falavam bem, mas dentro deles não existia o temor, que é o princípio da sabedoria, né? Isso aí é de um eleito, é de um cristão, faz parte da identidade do cristão. Em Mateus 15, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por sua vez, por outro lado, a consciência espiritual pertence apenas aos eleitos, aos filhos de Deus. Não sendo a remoção da imundícia da carne, como nós começamos o texto base, a gente está finalizando já. No versículo base, fala sobre a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, o propósito de um viver cristão. Vejam, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Nós não temos uma consciência cauterizada, irmão. Não temos. Glória a Deus por isso. A nossa consciência era uma consciência cristã. Já tínhamos ela há muito tempo, mas começou a ser manifestada de maneira mais intensa. Porque
em poucos momentos, ou em alguns momentos cruciais da nossa vida, mesmo antes de conhecer a graça, a consciência cristã se manifestava. Ela, quando era algo que você não poderia fazer de forma alguma, aí estava a graça preservadora de Deus e a tua consciência startava. Não, isso aqui não é para eu fazer. Não, isso aí não é para eu falar isso. Com certeza, se você fizer um exercício de memória, você vai lembrar de inúmeras situações em que isso aconteceu. Mas agora, depois que recebemos a palavra, fomos cortados pela graça. Essa consciência cristã, ela deve ser a consciência constante nas nossas vidas. É ela que tem que nos pautar. E por vezes, já disse e repito, ela não é racional. Por vezes, se você achar que a tua consciência está muito racional, para pensar e ver se realmente isso é isso que realmente você tem que fazer. Se estiver muito pautada em algo que é físico, que é lei, que é, está escrito no papel, não, isso está escrito no papel tem que ser assim. Pare para pensar. Pare, medite, peça que Deus te dê sabedoria, porque provavelmente você deve agir de outra forma. Em 1 Pedro, nosso versículo básico, o qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da está limpando a nossa carne. Ele estava falando aí sobre, fazendo uma lembrança do dilúvio, né? da enchente, da água que passou pelo mundo. Então não é o batismo nosso, não é pela remoção da imundície da carne, daquilo que nos é físico, mas sim a indagação, o que ele está lavando quando a gente ouve a palavra, quando nós ouvimos a água viva, recebemos a água viva, está sendo limpa a nossa consciência, está sendo tirado quando a palavra fala sobre escamas, é isso que está acontecendo, ele está tirando aquilo que se interpunha para que de fato se manifestasse o que nós verdadeiramente somos, a nossa identidade. Portanto, o que estava sendo lavado é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Nós só recebemos isso por meio da ressurreição de Jesus Cristo, porque antes eram só lapsos, agora não. Agora é 100%. Em Romanos 2,15, estes mostram a lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Outra coisa, se você nunca faz uma meditação e você nunca observa que você errou, talvez você esteja sendo só com uma consciência racional. Porque todos nós somos falhos, todos nós temos nossos erros. Se em um debate que você está tendo com alguém, você se acha sempre o correto, existe algo em ti que precisa ser mudado. Existe algo em ti que você tem que... Não, Senhor, me permita enxergar onde é que eu estou falhando também. Então a gente tem também que e a palavra diz, né? Nós temos que constantemente estar nos questionando. Não do que nós somos. A nossa identidade é eleito, cristão, filho de Deus. Ponto. Mas sim, Senhor, onde é que eu posso melhorar? Eu estou ainda vacilando, onde é que eu ainda estou um pouco, inseguro, estou com pouca confiança. Nós temos que constantemente estar nos vigiando. Dessa forma, amados irmãos, a boa consciência cristã consiste, em primeiro lugar, crer e confessar a obra perfeita que Cristo fez nas nossas vidas. Só quem pode confessar isso, e verdadeiramente confessar, são os eleitos de Deus, são aqueles que têm uma identidade cristã. Para que por meio da fé saibamos que toda a boa consciência espiritual que habita em nós foi-nos dada gratuitamente e eternamente por meio daquele que nos deu uma vida em abundância. Eu finalizo com Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo. Falando aqui sobre ofertas, animais, né? Se esse sangue desses animais dizia-se que poderia limpar e lavar, muito mais o sangue de Cristo, e pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará
a nossa consciência e já nos purificou, diga assim, já me purificou de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Assim seja, assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar em agradecimento a Deus pela noite de hoje. Pai amado, santo, eterno e bendito, a Ti toda honra e todo louvor, Senhor, toda glória seja dada ao Teu nome. Queremos aqui Te agradecer, porque ser grato também é a atitude de um cristão. Sermos gratos por tudo, Senhor. Te agradecemos por essa noite, uma noite especial, uma noite em que a Tua palavra foi pregada, em que fluiu um rio de água viva, em que a Tua espada, Senhor, passou aqui nesse lugar. Em que eu e os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet, eles receberam essa palavra como verdadeiramente ela é, o poder de Deus. E ela vai cumprir, e já está cumprindo, o desígnio que apraz a Ti, Senhor. Desejamos viver essa vida, Senhor, em abundância. Queremos ter prosperidade, queremos ter paz, queremos ter tranquilidade. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes o que desejamos, aquilo que não desejamos. E eu creio, Senhor, que por sermos Teus eleitos, por sermos Teus filhos, Tu ouves as nossas orações, Tu ouves as nossas súplicas. E que nós possamos viver segundo a boa consciência cristã, segundo aquilo que Tu já nos lavaste. A Tua palavra diz que a nossa mente é a mente de Cristo. És Tu, Senhor, quem nos dá essa força. És Tu quem ativa essa sabedoria. Tememos e trememos diante do Teu nome, Pai. Declaramos uma vida de vitória, declaramos um dia sobremaneira excelente, um resto de semana abençoado. Que domingo estaremos aqui, Senhor, para mais uma vez sermos ensinados por Ti. Mais uma vez recebermos essa água. E uma vez que nós bebemos, nunca mais vamos sentir sede. Supre a nossa necessidade. Consagramos a nossa noite a Ti novamente, Pai. Consagramos a nossa noite de descanso. Consagramos a nossa semana a Ti, em nome de Jesus. Amém.